se a gente entendesse que é um ciclo no amor? Começa pela cura, mas termina com a dor. A nossa cama para sempre estaria vazia. Quando o Lucas Silveira escreveu isso, eu acho que ele sabia perfeitamente de toda essa expectativa que a gente coloca em cima do que é amar. E quando a gente entende o que é o amor, a gente, sabe? A gente entenderia que no final dele só sobraria o sentimento inevitável da dor. E daí, eu acho que isso é tão profundo e tão eu no canto mais vazio, ou vazio da minha alma. Porque eu fico sempre pensando em jeitos diferentes de interpretar o ato amar e o ato estar apaixonada, mas é sempre tudo tão raso e tudo tão inadequado que eu não sei, é um pouco estranho até de fazer isso com uma certa frequência sem ficar mal. E daí, eu acho que quando tu está em um relacionamento, não necessariamente romântico, mas isso se enquadra em qualquer tipo de relacionamento, quando isso acaba de certo modo, porque todo amor é feito para acabar. Está escrito nas estrelas, nas ondas e no mar. Todo amor é feito pra acabar. Está escrito no céu, nas estrelas e no mar. Enfim, não lembro. Lupe de Lupe, um grande beijo. Mas é normal que aconteça. Relações, elas são uma construção. E, sabe, tu deposita muita coisa ali. Mas isso não significa que ela é eterna. Tudo acaba. Enfim, eu já perdi o rumo das coisas, mas era só uma ideia que eu tava na cabeça, assim, e com certeza eu acho que eu vou falar isso em terapia terça-feira que vem, porque me deixa um pouco agoniada. Eu estou agoniada nesse exato momento, mas eu não posso me aprofundar nisso, porque é meio... É meio inesperado que, que eu esteja tão pensativa em relação a essas coisas, porque não era pra acontecer desse jeito. Na verdade, tem muita coisa que acontece de tal modo que não era pra acontecer. E, sabe, não tem muito o que fazer em relação a isso, além de gravar vídeos para um total de 0 pessoas e, enfim, ficar com isso na cabeça e pensando coisas que não vão nos levar a nada. Mas eu acho que, de certo modo, tudo bem falar e tudo bem pensar e tudo bem sentir. Inclusive, esse sentimento, ele é muito invasivo. Eu não gosto muito de coisas invasivas, embora eu me ache uma pessoa um pouco invasiva em certos momentos, porque eu faço muitas perguntas e eu gosto disso, eu gosto de questionar pessoas e conhecer pessoas muito mais a fundo do que elas me conhecem. Não para eu ter algum tipo de poder em minhas mãos, até porque a informação que vem até mim, as informações, elas são irrelevantes. Eu não posso fazer nada com elas, além de armazenar em algum canto da minha memória. E, se Deus quiser, em algum momento eu vou acabar esquecendo toda essa bobagem. Mas, enfim, eu gosto de saber o que as pessoas gostam e, sabe, saber dos planos e o que foi a última coisa que elas escutaram ou qual é o vício delas no momento. Eu acho que isso é tão interessante e eu não sei, mas, sabe, a gente tem que se redimir de vez em quando, porque eu não sei vocês, mas eu tô constantemente em pecado e eu sempre peco e eu sempre erro. E depois eu peço perdão e eu não sei se Deus ele realmente tá bravo comigo por ficar sempre nesse ciclo repetitivo ou se ele entende que eu sou humana e que de vez em quando eu vou pisar na bola e depois eu vou me ajoelhar e pedir perdão por ter feito isso. Não sei, mas eu espero do fundo do meu coração que ele entenda todos os meus passos e que ele não desista de mim, porque eu não sei. Se eu fosse Deus, eu não teria tanta
maturidade, talvez. É por isso que ele é Deus, né? Mas isso tá ficando um papo meio religioso e não é essa a minha questão, não é isso que eu queria abordar aqui nesse vídeo de hoje. Eu só queria falar um monte de abobrinhas, porque tem muita abobrinha passando pela minha cabeça e eu acho que tudo bem se a gente ficar falando um monte de bobeira o tempo todo. Não o tempo todo, mas de vez em quando, tipo dia 2 de agosto ou... Eu nunca mais quero lembrar disso. Um grande beijo.